Amigos do Mosaico, é com grande prazer que nós temos uma visita, eu diria até surpreendente. Eu não me lembro de ter alguma personalidade ou alguma autoridade do Exército conversando conosco. Mas há alguns meses eu li um artigo muito interessante sobre geopolítica e eu fui lá embaixo procurar quem foi que escreveu. E era o coronel Paulo Filho, coronel de cavalaria do Exército, Paulo Filho, e eu fui atrás dele, porque eu achei que seria interessante a gente bater um papo que vocês pudessem acompanhar. Coronel, muito obrigado pela oportunidade de conversar consigo aqui dentro do Mosaico. É um prazer, uma honra para mim, Rony, e todos os espectadores do Mosaico na TV. Muito obrigado. Eu vou te chamar de Paulo, eu acho que ótimo. Fica mais fácil ficar chamando de coronel. Paulo, o artigo que você escreveu há alguns meses e que teve uma espécie de uma continuação há poucos dias, ele fala de uma coisa que parece que só os envolvidos entendem direito. Israel reclama muito do apoio que o Irã dá à Síria e do perigo que o Hezbollah representa na sua fronteira. Quando a gente lê isso no jornal, a impressão que dá é que, tá bom, esse é um problema de Israel com um vizinho que até hoje não conseguiu fazer a paz com ele. Mas a impressão que a gente tem lendo o seu artigo é de que o cenário é muito mais amplo. Você podia explicar um pouquinho para a gente? Pois não, o cenário realmente é muito mais amplo, né? Tudo que acontece naquela região no Oriente Médio tem reflexos imediatos na geopolítica de todo o mundo. Especialmente no momento que nós estamos vivendo, no momento de troca do governo americano, há uma mudança de direção, uma mudança de orientação na política externa americana, e que vai ser muito interessante acompanhar os desdobramentos disso para a região, os desdobramentos para a Arábia Saudita, para o Irã, para Israel e para toda aquela região, para a Síria, né? E para todos os demais atores da própria região e atores externos também à região. O presidente Biden, ele está fortemente, seu governo está fortemente calcado em dois parâmetros que ele falou na campanha, que é o retorno aos direitos humanos, né? Retorno não, ênfase aos direitos humanos, e o retorno ao multilateralismo. O presidente Trump tinha uma postura mais unilateral, né? America First. E o presidente Biden promete uma postura mais multilateral. Bem, da parte da defesa dos direitos humanos, ele vai ter alguns percalços, né? O mais recente foi agora essa recente notícia de que a Agência de Inteligência Americana, a CIA, acaba de divulgar um relatório incriminando, né, o príncipe herdeiro saudita, o Mohammed bin Salman, no assassinato, no esquartejamento daquele repórter saudita, né, que aconteceu na Turquia, em Istambul. Então, ele é pressionado, o presidente Biden é pressionado pelos seus apoiadores, né, que defendem os direitos humanos, a tomar fortes atitudes, a ser muito duro com o governo saudita. Mas essa é uma posição ruim para os Estados Unidos, porque ele depende dos Estados Unidos para se contrapor ao seu maior inimigo na região, que é o Irã. Então, há um entrelaçamento de interesses, um entrelaçamento de vontades dos Estados Unidos, do Irã, da Arábia Saudita e de Israel, que complicam muito a situação naquela região. Quando a gente fala de conflito de interesses, os americanos têm bases militares na Arábia Saudita. A Arábia Saudita vende petróleo para o mundo inteiro. A força dela é, de certa forma, um fator hoje de estabilidade. Na outra ponta, nós temos o Irã, que assinou um acordo relacionado ao desenvolvimento do seu programa atômico, que a mim, pessoalmente, me lembra muito o chanceler inglês Chamberlain voltando para a Grã-Bretanha, dizendo teremos paz nos nossos dias, e nós sabemos como essa história terminou em relação à Alemanha nazista. Você acha que eu estou sendo
muito radical com relação ao Irã, ou realmente, neste caso, vamos dizer, os direitos humanos ou as conveniências políticas vão falar mais alto? O Irã persegue a construção da bomba atômica, isso aí não há nenhuma dúvida, né? Em 2015, foi firmado esse acordo, né? Irã, Estados Unidos, França, Inglaterra, França, Reino Unido e Alemanha, China e Rússia firmaram um acordo e esse acordo abrandava as sanções comerciais, econômicas, os embargos que aconteciam ao Irã já naquela época, em troca do Irã controlar sua produção a níveis de enriquecimento de urânio menores do que 4%. Em 2018, o presidente Trump saiu desse acordo. Ele disse que aquele acordo não atendia aos interesses norte-americanos, que o Irã continuava com o seu interesse, né, nuclear, e saiu do acordo. Bem, o Irã, em 2019, retaliou de diversas formas, uma série de ações contra navios no Golfo, no Estreito de Hormuz, né? E até que houve aquele assassinato do general Qassem Soleimani, uma ação norte-americana. Então, os atritos foram crescendo entre o governo americano e o governo iraniano. Muito bem. Com a eleição do presidente Biden, havia no ar uma promessa dos Estados Unidos retornarem ao acordo nuclear. Só que ambos os países estão esperando que o outro tome a primeira medida, né? Os Estados Unidos dizem que só vão voltar ao acordo se o Irã se comprometer com os termos do acordo lá de 2015, e o Irã diz que só vai retornar ao acordo se os Estados Unidos retirarem antes os embargos e fizerem novas concessões. Então, esse é um ponto muito crítico no relacionamento entre os dois países. Lembrando que o Irã e a Arábia Saudita hoje são os grandes oponentes geopolíticos regionais, né? E isso, inclusive, abriu espaço para os acordos de Abraão, que Israel fez com Emirados Árabes e com o Bahrein ano passado, acordos históricos, né, entre árabes e israelenses, que só ocorreram, embora não tenha ocorrido com a Arábia Saudita propriamente dita, só ocorreram, evidentemente, com a bênção da Arábia Saudita a esses dois países. Então, uma aproximação... Bom, dito isso, né, agora, recentemente, os Estados Unidos retiraram o apoio à Arábia Saudita naquela guerra do Iêmen, no confronto lá, que a guerra por procuração que a Arábia Saudita e Irã travam no Iêmen. Essa retirada, evidentemente, desagradou muito os árabes, né? E uma possível retomada desse acordo nuclear vai desagradar tanto árabes quanto israelenses. E talvez até isso sirva de um empurrão a mais para uma aproximação, quem sabe, entre árabes e israelenses. Não sei, vamos ver o que o destino vai dizer. Eu não sei se você pode responder, mas se você fosse um ministro da Defesa, ou não precisa nem ser um ministro da Defesa, fosse um ministro do exterior israelense, você concordaria com a minha visão de que nós estamos fazendo um acordo furado com o Irã, porque assim que o acordo vencer, eles podem fazer o que eles bem entenderem? E nós estamos diante de uma situação complicada, ou vale a pena prorrogar esse processo e discutir lá na frente? Eu não preciso nem dar essa resposta, Rony. Essa resposta já está dada. Os israelenses já disseram que não vão aceitar, né, um Irã nuclear. Isso aí já é sabido por toda a comunidade internacional. Essa não é a minha resposta, é a resposta das próprias autoridades israelenses, né? Uhum. Então, assim, nós estamos caminhando para uma situação bem complicada. A situação ela não tá menos tensa, ela está mais tensa. Uhum. A cada dia que passa, ela fica mais tensa. O Irã acabou de anunciar que pretende enriquecer urânio a 60%. Uhum. Enriquecer urânio a 60% significa que aquele prazo para chegar no artefato nuclear, na bomba, que antes era contado em um ano, depois passou a ser contado em alguns meses, daqui a pouco ele vai começar a ser contado em semanas. E aí, né? Qual vai ser a reação dos demais atores daquela região? É uma incógnita. Então, todos os envolvidos vão ter que ter muita habilidade, porque ninguém, evidentemente, quer uma guerra, né? Uma guerra é uma coisa terrível.
Então, todos os envolvidos, norte-americanos, iranianos, árabes, israelenses, russos, né, que têm muitos interesses na região, turcos, vão ter que ter muita habilidade na condução dessa situação. Ótimo, Paulo. Eu acho que, como aperitivo para uma outra conversa, você já abriu os olhos do nosso público e eu acho interessante, eu achei que foi muito interessante nós ouvirmos alguém que não é nem um árabe, um extremista, vamos dizer assim, nem um judeu fanático por não sei o que lá. Nós estamos falando com uma terceira parte que apenas estuda o assunto e olha a uma certa distância o que está acontecendo. Última pergunta. A sua perspectiva, com a experiência que você tem, é de que nós estamos mais próximos de uma paz ou nós estamos mais próximos de um conflito? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Se nós estamos mais próximos da paz ou do conflito. Eu acho que, infelizmente, nós estamos mais próximos do conflito, porque o Irã está cada vez mais assertivo, né? Nós acabamos de ver uma ação norte-americana na Síria, que houve baixas. Nós vimos a morte daquele cientista-chefe iraniano ano passado, a morte do próprio general Qassem Soleimani. E a tensão entre árabes e iranianos, talvez ela seja mais explosiva do que aquela tensão que havia na década de 70 entre israelenses e árabes, né, que levou a 4 guerras, né? Então, assim, eu volto a repetir, é uma situação que vai exigir muita habilidade de todos os envolvidos. Paulo, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Assim que as coisas no cenário internacional se desenvolverem um pouco mais, eu vou tomar a liberdade de lhe convidar de novo para um bate-papo. Tá ótimo, estou à disposição. Eu tenho um blog, não sei se você chegou a ver, né? paulofilho.net.br, lá tem todos os meus textos, aí eu tenho escrito lá, fica à vontade. Então, vocês, telespectadores, não percam a oportunidade de ler o blog do Paulo Filho também. Um grande abraço. Abraço, muito obrigado. E o Mosaico volta já já.